O que realmente quebrou quem tentou te ferir não foi a vingança, foi a sua indiferença. Você já parou para refletir sobre o impacto psicológico de ser tratado como se nunca tivesse existido? Quem te feriu esperava ver sua dor, raiva, desespero, lágrimas. Mas o que realmente desarma é o silêncio. É seguir em frente com elegância e firmeza, sem indiretas, sem escândalos, sem vingança. É como se, ao não reagir, você dissesse: "Você nunca teve controle sobre mim." Essa é a força que verdadeiramente fere o ego de quem tentou te derrubar. Ver você inteiro, sereno, imune. A ausência se transforma em resposta. A paz se torna humilhação. E a sua indiferença, essa sim, se torna uma derrota silenciosa. Pense nas vezes em que alguém tentou te desestabilizar. O que mais teria machucado essa pessoa? A reação explosiva ou o desprezo sereno? Neste vídeo, você vai entender como a filosofia estoica revela uma das armas mais poderosas que existem: o autocontrole. Epicteto já dizia: "Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece." Quem domina a si mesmo domina tudo. A maioria das pessoas acredita que força está em dominar os outros, manipular, intimidar, controlar o ambiente. Mas o estoicismo revela uma verdade mais profunda. A verdadeira força está em dominar a si mesmo. Quem te feriu talvez esperasse gritos, talvez esperasse que você perdesse o equilíbrio, mas você não entregou esse espetáculo. Você escolheu permanecer firme. E isso não é insensibilidade, é consciência. É perceber que perder o controle seria dar poder a quem não merece. É entender que sua mente é o seu território mais sagrado. Dominar a si mesmo não é sobre reprimir emoções. É sobre entendê-las antes que elas te controlem. É respirar fundo quando o impulso diz para explodir. É olhar para a raiva e deixá-la passar como nuvem. Sim, a dor vem, mas você escolhe o que fazer com ela. Transformá-la em raiva ou em aprendizado, em grito ou em silêncio que ensina. O autocontrole é como um músculo. Você o fortalece com prática, com escolhas pequenas, mas poderosas. Com a decisão diária de não reagir como esperam, você pode estar em paz, mesmo em meio à guerra. Pode caminhar entre provocadores e permanecer inteiro, porque a sua força está dentro. E isso ninguém pode roubar. Enquanto o mundo grita, você escolhe ouvir seu próprio centro. Enquanto tentam te empurrar, você planta os pés. Você não precisa controlar ninguém, porque já controla o que importa: sua própria alma. Quem te feriu esperava bagunça, mas encontrou presença. Esperava fraqueza, mas viu domínio. E nesse instante, algo muda. Aquela pessoa percebe que não tem mais acesso a você, porque você deixou de ser reativo e se tornou senhor de si. O estoicismo não apaga quem você é. Ele revela quem você pode ser, quando não está mais à mercê do que acontece, mas firme na forma como escolhe responder. Dominar o outro é vaidade. Dominar a si mesmo é liberdade. Paz é provocação para quem vive do caos. Há pessoas que não suportam o silêncio, não suportam ver alguém em paz, porque dentro delas tudo é barulho, desordem, guerra. E quando elas tentam te ferir, é isso que querem transferir, o caos que carregam. Mas você escolhe o contrário. Em vez de reagir, você respira. Em vez de devolver a ofensa, você se recolhe. E isso, para quem esperava confusão, é como um tapa sem mãos. A sua serenidade vira provocação, porque ela diz, sem palavras: "Você não tem esse poder sobre mim." E essa consciência fere mais do que qualquer vingança. Quem vive no caos não quer apenas machucar, quer te arrastar para dentro da mesma escuridão. Quer ver você perder o equilíbrio como um reflexo do que há dentro delas. Mas você não vai. Você aprendeu que paz não é passividade, é coragem. É escolher o autocontrole quando tudo em volta convida à reação. É permanecer inteiro quando tudo parece querer te quebrar. A sua calma se torna um escudo. Nada entra, nada contamina. O caos lá fora grita, mas você não abre a porta. E isso enlouquece quem só sabe viver de tumulto.
A paz, quando é verdadeira, se torna ofensiva para os imaturos, porque revela o quanto eles ainda não sabem viver consigo mesmos. E você, ao não reagir, se torna espelho, um reflexo daquilo que eles não conseguem ser. Você não precisa de plateia, não precisa provar que está bem. A sua serenidade silenciosa diz tudo, e quem tentou te ferir percebe que falhou. O caos quer ruído, você entrega silêncio. O caos quer confusão. Você oferece clareza, e isso destrói expectativas, revela maturidade e retira todo o combustível de quem queria ver você fora de si. Porque nada perturba mais quem vive da bagunça do que ver alguém que encontrou paz em meio à tempestade. Você não entrou no jogo, você nem apareceu no tabuleiro, e isso, para quem esperava drama, é a maior derrota. Você não deve provar nada a ninguém. Talvez você tenha sentido vontade de explicar, de mostrar que estava certo, de justificar suas reações, sua dor, sua ausência. Mas pare e pense. Provar o quê? Para quem? A necessidade de provar nasce do orgulho ferido. Mas o estoicismo ensina. Você não precisa que os outros entendam sua jornada. Basta que você a compreenda. Quem te feriu talvez espere isso. Uma explicação, uma defesa, uma reação que mostre que você ainda se importa. Mas, quando você não explica, você ensina. Ensina que a sua paz não depende da opinião alheia. Ensina que maturidade é escolher o silêncio. Ensina que dignidade não se negocia. Você não é obrigado a convencer ninguém de nada. Não tem que dizer que está bem para parecer bem. Não precisa gritar sua versão para validar sua verdade. Sua vida já é a resposta. O que é verdadeiro se sustenta sozinho. E o que é mentira cedo ou tarde desmorona. A justiça do tempo é silenciosa, mas certeira. E a sua paz é a prova de que você escolheu o melhor caminho. Toda vez que tentamos nos justificar, damos espaço para julgamento. Mas quando permanecemos firmes sem nos explicar, nos tornamos inatingíveis. Quem entende, permanece. Quem não entende, nunca esteve. Você não precisa provar que mudou. Basta mudar. Não precisa mostrar que superou. Basta seguir, porque provar é tentar convencer, e você não precisa mais convencer ninguém. Quem não viu sua dor não merece sua explicação. Quem duvidou de você não merece sua verdade. Você sabe o que viveu, sabe o que sentiu, sabe o quanto lutou para ficar de pé, e isso já é suficiente. Enquanto você anda para frente, quem te feriu tenta te puxar para trás, mas você não volta, porque provar algo a quem não te valorizou é perder tempo com quem já ficou no passado. E no fim, o que te salva não é vencer debates, é calar com a força de quem sabe. Eu não devo mais nada a ninguém. O que você finge não ver perde força. Nem tudo merece atenção. Nem tudo precisa ser enfrentado de frente. Às vezes, ignorar é mais sábio do que reagir, porque aquilo que você finge não ver enfraquece. Quem tentou te ferir esperava palco, esperava resposta, drama, desgaste. Mas você aprendeu que o poder está em desviar o olhar e seguir em paz, como se nada tivesse acontecido. A mente humana é movida pela energia que você dá às coisas. Quanto mais você alimenta, mais cresce. Quanto menos você reage, mais diminui, até sumir por completo. Isso vale para provocações, críticas, ironias, vale para indiretas, rejeições, ataques silenciosos. Você não é obrigado a absorver tudo. Aliás, quanto menos absorver, mais livre será. Imagine sua atenção como uma luz. O que você ilumina se destaca. O que você ignora escurece. Você decide o que brilha no seu mundo. E isso é o que o estoicismo ensina. Nem tudo precisa ser combatido. Algumas batalhas se vencem, não lutando, simplesmente ignorando. Quem esperava sua reação começa a se frustrar, porque percebe que você não se abala mais, não se incomoda mais, não cai mais nas velhas armadilhas. E aos poucos, a tentativa de te atingir perde sentido, porque não encontra mais onde doer, não encontra mais brechas, só encontra maturidade. Quando você ignora, você escolhe a paz. Você diz com atitude:
Isso não é importante o suficiente para merecer meu foco, e o que não tem foco se dissolve. Essa é uma das maiores vitórias. Não deixar que te contaminem. Não dar valor ao que não tem valor. Não carregar o que nunca foi seu. Sim, vão tentar chamar sua atenção com ruído, mas o seu silêncio será mais alto, mais poderoso, mais sábio, porque quem aprendeu a ignorar, aprendeu a preservar sua energia, e quem preserva a energia, constrói uma vida leve, firme e inalcançável. A sua ausência é mais barulhenta que qualquer resposta. Às vezes, o que mais fere não é um grito, não é um confronto, uma resposta afiada ou uma explosão de dor. Às vezes, o que mais fere é o silêncio de quem escolhe ir embora e não voltar. A sua ausência tem um peso que palavras nunca teriam, porque ela diz tudo o que precisa ser dito, sem precisar de explicação, sem precisar de drama. Quem te feriu esperava reação, esperava argumentos, lágrimas, gritos, mas você deu as costas e seguiu. Isso dói. Dói porque revela indiferença. Dói porque mostra que você não está mais preso. Dói porque a sua paz se tornou distância. Você já notou como o silêncio incomoda? Como a falta de retorno gera incômodo em quem vive de controle? A sua ausência vira um espelho. Mostra que o outro já não tem espaço na sua vida. E quanto mais você se afasta, mais visível se torna. Não por presença, mas pela força do vazio que você deixou. Porque sua ausência grita a verdade. Você não tem mais lugar aqui. Você deixou de responder, de justificar, de tentar consertar o que só machucava. E isso, para quem te feriu, é a maior dor. A ausência é uma forma de dizer: cansei de lutar onde só eu queria a paz. Cansei de gritar para quem não ouvia. Agora eu escolho o silêncio. E no silêncio você se cura. No silêncio você se reconstrói. Na distância você encontra a clareza que a presença não oferecia e a força que o conflito só escondia. A sua ausência não é fuga. É maturidade. É escolher o amor próprio, em vez da insistência. É preferir a solidão à prisão emocional. Você não precisa mais estar onde não é visto, onde não é respeitado, onde é constantemente ferido. A sua ausência é justiça, é liberdade. E para quem te feriu, ela é barulho. Um barulho ensurdecedor chamado fim. Quando você não reage, você cresce. Você já percebeu como tudo em volta parece te empurrar para reagir? Uma provocação, uma crítica, uma injustiça. Tudo parece exigir uma resposta imediata, mas o estoicismo sussurra outra escolha. Fique quieto. Não reaja. Cresça. Porque a verdadeira evolução não acontece quando você vence a discussão. Acontece quando você escolhe o silêncio e segue. Não por covardia, mas por sabedoria. Quem te fere quer ver você se perder no meio da emoção. Quer ver você tropeçar no orgulho, escorregar na raiva. Mas quando você decide não reagir, algo mágico acontece. Você se eleva. A reação é o impulso da parte ferida. A não reação é o comando da parte curada. É o reflexo de quem já não precisa provar mais nada. De quem entendeu que o crescimento está na renúncia ao conflito. Quando você não reage, você treina o autocontrole. Fortalece a disciplina emocional. Constrói uma maturidade que o outro jamais entenderá. Porque o que esperam de você é exatamente o oposto. Mas você surpreende. Porque você amadureceu. E quem amadurece escolhe as lutas. E principalmente sabe quais não merecem mais ser lutadas. Você não se cala por fraqueza. Se cala por domínio. Domínio sobre si mesmo. Domínio sobre a própria narrativa. Cada vez que você decide não devolver o golpe, você sobe um degrau na escada da sua evolução. E quem te feriu permanece no mesmo lugar, preso no ciclo de repetição que você acabou de romper. Você cresce quando escolhe preservar a paz, quando recusa o convite para o caos, quando enxerga que a sua energia vale mais do que qualquer briga. E crescer tem um preço: o silêncio. Porque enquanto o mundo cobra reação, você aprende a responder com atitudes, com distanciamento, com maturidade. Você pode até ouvir o que disseram,
sentir o incômodo por um instante. Mas no minuto seguinte, você escolhe o caminho mais alto e deixa a poeira para trás, porque você sabe, cada vez que você não reage, você cresce mais um pouco. A sua paz é humilhação para quem vive da sua dor. Algumas pessoas se alimentam do que te tira a paz. Elas te cutucam, te provocam, te testam, porque esperam te ver desequilibrado, esperam que a dor te domine, que a emoção te derrube, mas quando você escolhe permanecer em paz, você frustra todo o plano. Você não dá espetáculo, não responde no mesmo nível, e isso humilha. Humilha não no sentido de agressão, mas no sentido de exposição, porque a sua paz escancara o que o outro ainda não tem. Enquanto ele vive em descontrole, você escolhe serenidade. A sua calma vira afronta, porque ela mostra que você não precisa da dor como linguagem, não precisa da vingança como resposta, não precisa da guerra para validar a própria força. E isso, para quem vive do conflito, é insuportável. Você se torna espelho, reflete equilíbrio diante do desequilíbrio, e isso gera incômodo. A sua ausência de drama tira o sentido do jogo, porque você não entra mais. Você já entendeu. A sua paz é o que mais desarma quem te deseja o mal. Você se recusa a viver em torno da dor, se recusa a se deixar guiar por mágoas. E essa postura revela maturidade. Uma maturidade que cala até os mais ruidosos. Enquanto esperam que você desmorone, você floresce. Enquanto te esperam no chão, você está plantando raízes na sua alma. Você não busca revanche, você busca silêncio, busca reconstrução, busca vida nova. Isso desestrutura quem achava que ainda te controlava. A sua leveza vira peso para o outro, porque ela prova que você venceu por dentro, sem precisar vencer por fora. Eles queriam espetáculo, mas você ofereceu presença. Queriam feridas expostas, mas você respondeu com cura. E no fim, a maior humilhação para quem vive da sua dor é perceber que você já não sente mais nada. Pare por um instante. Se essas palavras fizeram sentido para você, se tocaram em feridas que estão cicatrizando ou se te deram força para continuar em silêncio, então não guarde isso só para você. Se inscreva no canal agora. Ative as notificações, porque aqui você encontra sabedoria, força interior e direção para continuar crescendo, em silêncio, com dignidade, com paz. Clique em inscrever-se e permita que o estoicismo te transforme. Mais do que vídeos, aqui você encontra caminhos. E quando estiver pronto para a próxima lição, estaremos aqui.